gótica, Gustavo. Ele fala não estão em casa. Existe vida lá fora. Vai ser mais difícil assim. é mais difícil, não Black. Ah, é mesmo, né? Ah, mas por aí, cara. Não, só a por gente quê? assiste, mas... É, só por quê? Cara, Só pro quê? só porque não. Não, mas isso é pertinente a gente levantar aqui, porque assim, a gente assiste as coisas e o que a cultura popular traz? Ela traz inúmeras questões que a gente trabalha no nosso dia a dia. Sim. E ela reflete na nossa sociedade. Então é extremamente importante ver o quanto esses trabalhos, essa cultura popular que a gente assiste, entretenimento, tudo, ela faz parte da nossa cultura e ela tem que ser debatida, é essencial. Eu vou falar assim, Tem uma série na Netflix. eu não vejo muita coisa nesse filme, assim, mas se as pessoas veem, tudo bem. Assim. Não, mas não. O quê? Minas Malvadas? Olha aí, ó. Não, é engraçado, humorismo, mas humorismo é cultural. péssimo, mas é engraçado. Pode falar a verdade que você acha uma porcaria, mas eu que julga as pessoas, que vestir rosa de quarta-feira é um lugar. Não tem a ver de se passar por Putin. Mas Vai, essa pode falar. Foi extremamente importante a politização que fizeram. O personagem da Exatamente. Marvel. Sim, Não, filme. não é uma coisa que o Gustavo falou. Não, agora é sério. não é Esse um lugar. nome surgiu nos quadrinhos ou o filme dele? Não, um filme. Mamma Mia. Ela tá em todos os filmes, Ela gente. fez Ah, Meninas Amanda Malvadas. Sandfield. É Sandfield? Acho que é. Ela tá em todo filme. Ela fez Meninas Malvadas.
sobre registros históricos em quadrinhos e as relações que você tem entre história e história em quadrinhos, né? E é legal que a gente tem aqui duas perspectivas sobre esse assunto. Um que é uma perspectiva histórica, né? E outra que é já de quem é artista e quem faz pratica de fato isso. Para a gente começar a falar, a gente precisa pensar em duas coisas antes. São os dois conceitos de fonte e documento. Por que a gente precisa pensar em fonte e documento, pensando em registro histórico e história em quadrinhos? Então a gente precisa lançar sim um olhar histórico sobre esses quadrinhos, tanto como documento, como para entender fazer uma análise histórica sobre aquele período, como uma fonte. Por que se produziu os quadrinhos? Por que o Super-Homem surge na época que o Super-Homem surge? Por que o Capitão América surge na época que o Capitão América surge? Por que o Pantera Negra surge na época que o Pantera Negra surge? O X-Men, entre outros tantos. Por que hoje também o quadrinho do super-herói ele passa por uma certa crise, assim? Uma crise editorial, uma saturação. Mas por que ele passa também por essa crise? Né? Hoje os quadrinhos mais consumidos não são super-herói necessariamente. Né? Se eu estiver falando uma bobagem, vocês, por favor. Mangá, né? É mangá? Mangá, tem muito quadrinho realista, assim, né, também, que o super-herói é uma puta invenção, assim, né, ele é uma mitologia, né, o super-homem, ele é o Hércules, assim, né, ele é o Aquiles, ele é uma mitologia extremamente clássica, colocada na nossa frente, né. O único ponto fora da curva disso é o Batman, um pouco. Porque o Batman é um personagem que não deveria ser herói, né? Ele deveria ser um vilão, na verdade. Pensa assim, o Batman é um personagem que ele age à margem da lei, né? Ele é um personagem que ele pega e age por si só para fazer a justiça com as próprias mãos. O quadrinho que eu fiz se chama Ânsia Eterna. Pra Ai, quem não conhece. eu li. Você conhece? Ai, é lindo! Ai, valeu! A gente desenhou. Ai, que legal! Ele já tinha falado de você antes. A gente desenhou esse quadrinho Onde? no nosso site. Ai, gente, É. eu preciso ver. Gente, é linda essa história. Ânsia Eterna, já vou apresentar aqui. Pra quem não conhece, são adaptações de contos de uma escritora que chama Júlia Lopes de Almeida. E ela é uma escritora da virada do século XIX para o XX. Então eu tive que fazer todos os desenhos pensando, porque eu poderia transportar para o presente, fazer uma coisa muito louca, né? Ela está em domínio público. Já fiz uma coisa muito louca, mas eu podia pirar mais ainda. Mas eu quis manter a época que a história foi escrita, né? Que foi em 1906, se não me engano. E aí eu tive que fazer pesquisa mais no sentido de desenhar as coisas como eram. Muitos lugares, eu fui em museu, eu fui na biblioteca, eu vi na internet, foram vários lugares diferentes. É São porque Paulo? Você conhece a história? É no Rio de Janeiro. Assim, não tem muito lugar. É Brasil. A escritora era do Rio, né? Ela viveu no Rio e em vários lugares do mundo. Mas lugares que, alguns momentos da história que eu coloquei Rio de Janeiro. Outros que, sei lá, foi meio importa, genérico, assim. tipo, casa brasileira, X. Porque isso também não é uma coisa que importa muito na história. A gente, como historiadora, a gente sempre compreende que um contexto onde a obra foi produzida, ela é essencial para aquela produção. Então, como ele mesmo disse, por exemplo, da criação de alguns heróis, né? Em que contexto o Superman estava inserido quando ele foi criado? Ele estava inserido num contexto de guerra, né? Então, o que ele representa para os Estados Unidos naquele momento? Você entrevistar as pessoas, né? Você ir, né? Você papapá.
As pessoas acham que na academia, por exemplo, existe uma resistência muito grande à história oral. Por quê? Porque se baseia que a pessoa está inventando o que está acontecendo. Ou está inventando, ou está mentindo. Como se um papel... É como se você não estivesse escrevendo. Um papel, se eu escrever aqui, nossa, o Brasil é meu. Foi escrito por Deus. É verdade, esse bilhete. É verdade, esse bilhete. Né? Está autenticado, passaram 3 dias. Agora, porque não tem esse carimbo da oficialidade, a voz não serve para nada. Né? Muito legal a história oral. História oral é incrível. Tem núcleos de pesquisa muito bons sobre história oral aqui em São Paulo. Tem no Rio de Janeiro, na UFRJ, o núcleo lá é excelente também, na UNB. Procurem saber um pouco sobre história oral, porque tem civilizações inteiras que o registro é oral. Né? Você tem os povos ibós, por exemplo, alguém já leu o Chinua Achebe? O Mundo se Despedaça, a Flecha de Deus. Incrível, gente. Incrível, leiam. Literatura pós-colonial nigeriana. O povo ibó, que é o povo do Chinua Achebe, é todinho baseado na oralidade. O deles é você sentar lá com esse membro da tribo, ele te conta a história inteira da tribo dele. História inteira. Né? E por que ele conta a história inteira? Porque não existe o conceito de mentira. O que você fala é verdade. Numa sociedade onde tudo que você fala é verdade, para que você vai ter o registro escrito? Você não precisa. Então, você está vendo como a gente é racista nisso também, a gente não percebe? O que vale é um papel escrito que está lá depositado num ar-condicionado, num arquivo para ir, né? Demora 2 horas para chegar, o papel vai e se despedaça na sua frente. O europeu reivindica a escrita para ele. Exatamente. Não é dele, mas ele reivindica para ele. E aí tem algumas dicas que vocês podem ler. Vocês podem ler O Roubo da História, né, que você falou hoje. A Escrita da História, do Michel de Certeau. Olhos de Madeira, do Carlos Ginzburg, que é excelente historiador. Vocês provavelmente conhecem o Queijos Vermes. Então, é isso. Muito obrigado. Acho que para uma primeira palestra a gente foi... A Sabrina sai com o olho fechado aqui. Meu olho é pequeno, não é que eu não consigo abrir o olho, gente.